Há mais ou menos 7 meses atrás eu enviei um vídeo aqui no canal, bem lá no comecinho, que é esse daqui, o caso dos gêmeos, que é de um jogo que eu achei na Steam que se chama Unheard, onde você tem que resolver mistérios apenas escutando o que aconteceu. E depois de 7 meses, cá estou eu fazendo a parte 2. 7 meses. Eu recomendo muito que vocês assistam o primeiro vídeo, que nele eu explico melhor e dou uma introdução no game. E esse vídeo aqui é uma continuação direta, assim como o jogo vai continuando. Mas para passar aqui rapidinho, mais ou menos, você tem um mapinha e você tem um bonequinho na tela que mostra o seu personagem. Durante o jogo você vai entrando nas salas e escutando o que tem lá. As outras pessoas são esse círculozinho branco e eles falam e as ondinhas de som mexem. E você tem que ouvir o que elas estão falando para descobrir quem são elas e para resolver o mistério, porque vai ter uma pergunta ali que você vai ter que responder para encerrar o caso. E aí você vai ter que descobrir o que aconteceu, responder a pergunta corretamente, descobrir o nome das pessoas e dar o nome a elas. E obviamente se você der o nome errado, você vai se confundir achando que aquela pessoa é tal pessoa, sendo que não é. E você tem que fazer isso, dar o nome, descobrir quem fez tal coisa e responder a pergunta para resolver o caso. Tudo isso apenas escutando o que está acontecendo ali. É um tipo de gravação e você consegue adiantar e voltar para você ver o que estava acontecendo em outra sala no minuto tal. Por exemplo, aos 2 minutos você estava em uma sala, aí você quer voltar para os 2 minutos e escutar o que estava acontecendo ao mesmo tempo em outra sala, e assim você vai juntando e você resolve o caso. Faz muito tempo desde que eu trouxe o primeiro vídeo, a primeira parte, eu sempre vinha falando que eu tinha que continuar e não sei o que, mas acabou que eu fui fazendo outros vídeos e acabei não fazendo a parte 2. Fui até cobrado por alguns amigos que disseram que o vídeo ficou bom e queriam ver a continuação, e mesmo assim eu demorei muito. Mas é isso, sem mais enrolação, senhoras e senhores, eu sou o Samurai. Quem roubou a pintura? Depois da gente terminar o primeiro caso, que é o caso dos gêmeos, nós vamos pra cutscene daquela moça falando com a gente e ela começa a explicar o que é isso tudo que tá acontecendo. E ela explica que o que a gente tá vendo aqui é um tipo de gravação de segurança. Essa gravação é contida, os dados são processados por um novo sistema que eles estão chamando de sistema acústico de detetive ou sistema de detetive acústico, e que essa nova invenção permite você navegar livremente por acontecimentos passados através do áudio gravado. E ela fala também que eles estão construindo um departamento completamente novo com essa nova tecnologia e assim resolver vários casos e vários mistérios. E é aí que ela apresenta a nova missão. This is the floor plan of a local art gallery. The exhibition is about to start, but the only thing on display is an empty frame. Ok, você então entra no mapa e dessa vez a gente tem 7 nomes para descobrir. E a gente começa em uma salinha pequena que mais parece um escritório e que já tem uma pessoa lá dentro. Logo quando você dá play no áudio, você escuta alguém entrando lá e as duas pessoas da sala começam a conversar. E a pessoa que já estava dentro da sala chama essa outra pessoa de Mr. Green. Então a gente já tem o primeiro nome, clico ali, atribuo o nome ao Sr. Green. O celular desse Sr. Green então toca, mas ele não atende e continua conversando com a pessoa que estava dentro da sala, que em um momento ele chama de... Então eu vejo que tem esse nome ali em cima também. Então a gente já tem 2 nomes aqui. Sean é o cara que tava no escritório e o Sr. Green é o cara que acabou de entrar. E os dois têm uma longa conversa, com um detalhe de que o celular do Green tocou toda hora durante essa conversa e ele não atendeu nenhuma vez, até que o Sean fala pra ele ir lá atender. Mas antes eu preciso falar sobre o que eles conversaram. O Sr. Green começa a agradecer o Sean por ter mostrado com antecedência a pintura do maestro, que é a pintura que vai ser exibida ali nessa exibição, nesse evento todo. E o Sean fala pra ele falar baixo, que ninguém pode saber, e que ele mostrou a pintura do maestro pro Green antes de todo mundo, porque o Green vem ajudando bastante a galeria com doações, comprando obras de artes bem caras e etc. Então o Sean quis dar uma recompensa a ele por essa ajuda toda, e aí acabou mostrando a arte do artista um pouco antes de todo mundo, só pra... sabe? Durante essa conversa toda a gente descobre também que o Sean é o dono daquela galeria ali, e é por isso que ele tem acesso a isso tudo e conseguiu mostrar a pintura do maestro antes. Quando o celular do Green toca pela terceira vez, a conversa dos dois já acabou e o Sean fala que o Green pode sair ali pra atender, e aí eu segui o Green quando ele foi atender o celular. Mas antes, um detalhe muito importante é que você consegue fazer anotações no game. Então, por exemplo, se aos 2 minutos alguém entra em tal sala e aos 2 minutos você coloca a
anotação de que tal pessoa entrou na sala. Quando você voltar a gravação e passar esses minutos, ela vai passar na tela. Isso ajuda muito. Então, quando o celular do Sr. Green estava tocando várias vezes, cada vez que tocou eu fiz uma anotação e isso vai me ajudar depois. Quando o Sr. Green sai da sala para atender o celular que tocou 3 vezes, outra pessoa entra lá no escritório do Sean. Então, eu vou voltar ali daqui a pouco. Vamos só ver o que o Sr. Green vai falar aqui na ligação. O Sr. Green atende o celular falando para um tal de Mac se acalmar. Mac, simmer down. E que esse tipo de coisa não pode ser apressada e que ele tem que checar algumas coisas primeiro. Então a gente sabe aqui que o Sr. Green tá falando com um tal de Mac, que é um dos nomes que tem ali em cima que a gente tem que atribuir, mas a gente não sabe onde esse tal de Mac tá, então a gente vai ter que descobrir depois e associar que é ele que tá telefonando pro Sr. Green. Quando o Sr. Green termina esse telefonema com o Mac, ele novamente fala no telefone com outra pessoa e ele fala com uma tal de senhorita Reeves, falando num tom meio que brincalhão assim, e ele diz: Ms. Reeves. Well, if it isn't my favorite artist's assistant. On my way. See you soon. E ele fala que já tá indo a caminho e ele entra em uma salinha que tem ali em cima. Só que eu não segui ele porque eu fiquei curioso com quem que entrou na sala do Sean quando o Green saiu. Então eu voltei a gravação um pouco e ouvi a conversa dele. Assim que essa pessoa misteriosa entra ali no escritório, o Sean chama aquela pessoa de Maestro. Então é um dos nomes que tem ali em cima. E como a gente descobriu mais cedo, Maestro é o cara que organizou essa exibição para mostrar a arte dele. Então a pintura que vai ser mostrada ali é a pintura do Maestro, que é o artista e que acabou de entrar na sala do Sean. Então a gente dá o nome ali, Maestro, já temos mais um nome. O Sean então começa a questionar o porquê que no lugar da pintura do Maestro que devia estar ali na exibição tem só uma moldura vazia. E é aí que a gente descobre algo muito interessante que o Maestro fez. Ele começa a criticar o estado atual que se encontra o mundo das artes ali, dizendo que tudo agora se resume a quem tem mais dinheiro para comprar artes, quadros caros e milionários e de pintores famosos que valem muito dinheiro e que ninguém tá ligando direito pra arte em si, pra pintura. Ele fala de um jeito meio bravo que ali na galeria de arte tá cheio de pinturas bonitas de artistas promissores, mas ninguém tá dando ideia pras outras pinturas e estão ali olhando a moldura vazia que ele deixou em exibição e achando que é algo moderno e coisa desse tipo, um tipo de arte diferente. To them, this empty, pointless frame is more valuable than the actual art of all of these rising artists. Do people nowadays have any taste? E é aí então que o Maestro revela o seu plano genial. Ele fala que essa exibição nunca foi sobre aquele quadro vazio que tá lá e que as pessoas estão achando que é a nova arte dele. Ele revela que na real contratou uma pessoa para roubar a arte dele e vender no mercado negro. O Sean fica meio confuso e pergunta por que ele fez isso. E aí o Maestro continua falando que essa pessoa roubando a arte dele e vendendo no mercado negro, as pessoas iam ficar muito curiosas para descobrir qual arte é a arte do Maestro. E eles teriam que estudar as outras artes dele para entender realmente o estilo de pintura do Maestro, como ele pinta, diferenciar a arte dele de outras pessoas e se aprofundar ali no mundo da arte só para conseguir achar a pintura dele que ninguém nunca tinha visto. Então eles iam ter que descobrir do zero e se alguém reconhecesse a arte dele lá no mercado negro, ele ia revelar todo o seu plano e ia autografar a arte e provavelmente entregar para aquela pessoa. E a arte dele demoraria bastante para ser encontrada, então durante todo esse tempo, meses ou anos, as pessoas comentariam sobre a arte dele, a arte de outras pessoas, fazendo assim com que as pessoas se interessassem, a arte ficasse em alta ali, até as pessoas tentarem descobrir. O cara lançou um enigma, quem descobriria isso era só o Selbit mesmo. Os dois ficam ali na sala conversando por bastante tempo, e quando eles terminam de conversar, eles falam que a atração já pode começar, e eles foram ali pro salão principal para começar a apresentação. Eu continuei seguindo eles para ver onde isso ia dar, e chegando ali onde tá a exibição, o Maestro é apresentado e começa a falar no microfone. Tem bastante gente ali e ali onde a gente tá, tem duas pessoas que eu não dei o nome ainda e um pouco mais pra frente, mais duas pessoas saem do corredor lá atrás que elas também estão sem nome. Maestro então, ele dá início ao seu plano e começa a falar ali na frente de todo mundo que a pintura dele foi roubada, que ele não consegue encontrar em lugar nenhum e que ela foi vendida no mercado negro. Uma dessas pessoas que saiu lá do corredor lá atrás vai pro lado do Sr. Green, que eu já dei nome
nome e tá parado ali num canto da sala. Uma pessoa sem nome saiu da mesma salinha que o Sr. Greene tava, que é aquela salinha que ele entrou ali em cima. E a outra pessoa que saiu do corredor junto com a outra pessoa que foi pro Sr. Greene vai meio aqui ali pra portinha, meio que entrada ou saída, onde tem mais uma pessoa que eu não dei o nome ainda. O maestro então tá lá falando no microfone e quando ele fala que a pintura dele foi roubada, as pessoas entram em choque. E aí ele dá início ao seu plano falando que as pessoas vão ter que achar a pintura dele no mercado negro porque foi roubada, ninguém viu, ninguém sabe como a pintura é, eles precisam tentar encontrar ela e não sei o que, até que de repente... Director, the painting's been found. But what? Another one? It cannot be. What? The lost art has returned. It's a miracle. Ok, o que acabou de acontecer aqui? O plano do maestro era pra funcionar e a pintura dele era pra ficar sumida por vários meses ou anos. Então, como que a pintura dele tá ali? Como que alguém acabou de gritar que achou a pintura dele? Sendo que ele ainda tava revelando, ele tava dando início ao plano dele. Ok, tem coisa aí. Vamos lá, com calma. Quando você dá nome a alguma pessoa ali, mesmo que você esteja em outro lugar do mapa, você consegue ver onde elas estão. Obviamente você não consegue escutar, mas de longe você consegue ver onde eles estão. E voltando o áudio lá pro começo, como eu já tinha dado o nome pro maestro, eu vejo que ele tá numa salinha lá naquele corredor lá atrás. E de começo agora, como eu já escutei a conversa ali no escritório, eu vou lá ver o que ele tava fazendo desde o início, antes de entrar ali na sala e conversar com o Sean. Indo pra lá, o maestro tá ligando pra alguém, a gente escuta um telefone chamando. Quando a pessoa do outro lado atende o telefone, o maestro começa a perguntar cadê essa pessoa, onde ele está. Ele tem que se apressar porque a exibição vai logo começar. Você não consegue escutar o que a pessoa do telefone tá falando, fica só meio que abafado, mas o maestro começa a falar para aquela pessoa se apressar que a exibição vai começar. E aí ele passa o endereço da galeria de artes ali e fala que quando essa pessoa chegar, a pessoa deve ir diretamente para dispensa e pegar alguma coisa no cofre dele. O maestro então passa a senha do cofre para essa pessoa e fala que essa pessoa não deve ser pega, não deve ser descoberta por ninguém. E bem no finalzinho da chamada, o maestro diz: I know that, Tommy. That's why I hired you. Então a gente descobre que o maestro tá conversando com alguém chamado Tommy, mas assim como o Greene tava conversando com um tal de Mac, a gente ainda não encontrou nenhum desses dois e a gente vai ter que investigar um pouco mais. Quando essa chamada termina, é aí que o maestro vai lá pra sala do Sean e tem toda aquela conversa sobre o plano dele, sobre a pintura. Saindo daquela sala junto com o maestro, eu vejo que alguém tá chegando ali no que aparenta ser a entrada da galeria e eu me aproximo pra ouvir o que essa pessoa tá falando com a outra pessoa que tava ali também. E o cara que chegou pergunta se essa é a exibição e pergunta onde fica a dispensa. A pessoa que tava ali começa a estranhar, mas ele fala onde fica a dispensa. E essa pessoa que acabou de chegar vai andando meio que lentamente, como se estivesse perdido. Logo de cara, eu achei que esse poderia ser o Tommy, que o maestro tava falando no telefone agora, pra ele chegar e ir direto pra dispensa. Mas eu não quis me precipitar e eu não dei o nome ainda. E fui descobrir o que essa pessoa tava fazendo. Ele fica ali bastante tempo, ali na sala da dispensa. Eu adiantei bastante o áudio para ver o que ela ficou fazendo e ela fica parada por um bom tempo, até que de repente... Ah, that must be it right there. Let's give the old combo a try. Ha! And just like that, the job's done. Too easy. Ele sai da sala ali, que aparentemente é a dispensa, e entra na salinha que tem logo acima, que é o banheiro. Seguindo ele, você entra no banheiro e percebe que já tinha alguém lá dentro. Você não sabe quem é ainda. Pelo que você consegue visualizar ali, essa pessoa que já estava ali dentro tá na cabine do banheiro. E obviamente o Tommy não sabe que tem uma pessoa ali. E ele liga pra alguém. Yo, old man, I got the merchandise. Mais cedo, quando o maestro estava conversando com o Sean lá na sala, o celular do maestro toca uma vez e eu fiz uma anotação nesse mesmo minuto. E voltando ali pro Tommy, quando ele tá no banheiro, ele liga pra alguém e assim que ele liga pra alguém, a anotação passou na tela. Então talvez esse seja o Tommy mesmo que o maestro contratou pra roubar a pintura. Quando isso acontece, então, a pessoa que estava dentro da cabine do banheiro sai de lá de dentro e começa a tentar puxar assunto com essa outra pessoa que tá ali. E em um momento, ele pergunta a outra pessoa se o que ele tá segurando é uma cópia da pintura do maestro e fala que ele também tem uma. What's that you got there? What? Hey, this is... That a copy of the Maestro's painting? I got one myself. Pretty good, huh? Yeah. O que é estranho é que ninguém
viu a pintura do maestro, tirando o próprio maestro que pintou e o Greenie. Então tem alguma coisa suspeita aí, porque não era pra ninguém ter visto a pintura, a não ser o Greenie, mas tem duas pessoas no banheiro com uma cópia da pintura. Antes de terminar essa conversa, eu fiquei curioso e voltei a gravação para ver o que a pessoa do banheiro estava fazendo esse tempo todo, e é aí que fica interessante. Logo de começo, essa pessoa que estava no banheiro tá tentando ligar para alguém e ele faz várias tentativas, e nessas várias tentativas todas foram no tempo que eu anotei quando o celular do Sr. Greenie estava tocando lá dentro do escritório. Então aparentemente essa pessoa tá ligando pro Sr. Greenie. Quando o Sr. Greenie sai da sala e vai atender o telefone, eu confirmei que era aquela pessoa que estava no banheiro. Vocês lembram que o Sr. Greenie atende dizendo para um tal de Mac se acalmar e não se apressar, etc, etc. Então aquela pessoa que tá ali na cabine do banheiro é o Mac. Então já temos mais um nome, faltam dois. O Sr. Greenie então desliga o celular e entra naquela salinha ali, e como eu não ia seguir o Sr. Greenie na sala ainda, eu adiantei para ver o que essa pessoa do banheiro ia fazer, e novamente ele fala com o Sr. Greenie. Com esse outro telefonema mais pra frente, quando o Sr. Greenie sai daquela sala, eu ainda tava ouvindo o que o Mac tava falando, e em um momento ele fala: What are you talking about? Of course the painting you gave me is fake, but I swapped it with the real one in the storeroom. Wasn't that our plan all along? E termina com o Sr. Greenie desligando e o Mac falando: Hello? Hello? What the hell? Someone beat me to it? How did I miss that? Ok, muito suspeito essa fala do Mac, que a pintura que ele tava era falsa e que ele trocou pela que tava no cofre, e ele ainda se pergunta como que alguém chegou antes dele. Ok, o Sr. Greenie e esse Mac tem um segredinho aí e a gente precisa descobrir. Agora eu vou seguir o Sr. Greenie entrando naquela salinha que eu não vi ainda, e entrando lá, ele começa a conversar com uma mulher e começa a comentar sobre a pintura do maestro, e que ouviu falar sobre o plano dele de pedir pra alguém roubar a pintura e vender no mercado negro, e ele começa a comentar com essa outra pessoa se ela ficou sabendo, começa a falar assim meio que num tom de fofoca, e os dois têm uma conversa ali sobre a pintura do maestro. O Sr. Greenie então fala que assim que ele conseguir colocar as mãos na pintura do maestro, ele não vai esquecer da parte do dinheiro daquela mulher que tá ali, por ela ter ajudado ele a encontrar. Então vemos aí que o Sr. Greenie tá muito querendo encontrar a pintura do maestro de um jeito ou de outro, ele tá bem obcecado com isso, mas aí a mulher corta o barato dele e... But if the painting's going to get stolen anyway, I figured I could do him a favor. Ta-da! You took it? When did you nab it? The win is unimportant. What matters is that I have it. If you'll, excuse me for a moment. É nesse momento que o Sr. Greenie sai para atender o telefone, que agora a gente já sabe que é o Mac lá dentro do banheiro, e é aí que tem toda essa conversa e o Mac fica se perguntando se alguém chegou antes dele. Agora pegando o que o Sr. Greenie fala e pegando o que o Mac fala, a gente consegue montar a conversa, e o que aconteceu foi que o Sr. Greenie fala pro Mac que a pintura que ele tá é falsa, e aí é quando o Mac fala que obviamente ele sabe que tá com a pintura falsa que o Sr. Greenie deu pra ele, mas que ele já trocou pela pintura real lá no cofre. E ele corrige falando que ele quer dizer que as duas pinturas são falsas, tanto a que ele deu o Mac para trocar pela real, quanto a real que o Mac achou que trocou, sendo que na real o Mac trocou uma falsa pela outra falsa. E aí o Mac se pergunta: o que? Como assim alguém chegou na minha frente? E aí o Sr. Greenie desliga e ele entra lá na sala de novo. Voltando lá pra sala, o Sr. Greenie, depois de conversar um pouco com a mulher, que nesse momento eu lembrei que ela tava sem nome e eu achei que ela poderia ser a senhorita Reeves. Aparentemente é o único nome feminino que tinha ali e é um dos nomes que eu não tinha dado ainda, mas eu ainda não quis me precipitar porque tinham duas pessoas ainda. Então o Sr. Greenie compra a pintura do maestro que a mulher conseguiu roubar e compra ali na hora à vista com dinheiro na mão, e aí a gente escuta os dois saindo da sala quando o maestro começa a falar no microfone para dar início à exibição. Juntando as peças um pouco para não ficar tão confuso para vocês, o que aconteceu até agora foi o seguinte: o maestro vai fazer uma exibição da nova pintura dele na galeria do Sean. O Sean então mostra a pintura do maestro antecipadamente para o Sr. Greenie como uma forma de agradecimento pelas ajudas que o Sr. Greenie tem dado à galeria. O maestro então bola aquele plano de fazer a pintura dele ser roubada e sumir, e contrata o Tommy para ir roubar a pintura dele no cofre. O Sr. Greenie, como um milionário obcecado pela pintura e por ganhar status, pede para alguém fazer uma cópia da pintura do maestro, porque
que o Sean mostrou pro Greene, então o Greene sabe como é, e aí pede alguém pra fazer uma cópia e contrata o Mac pra pegar essa cópia da pintura do maestro, ir lá no cofre, roubar a pintura original e deixar a falsa no lugar pra parecer que nunca foi roubada. Então o Mac é contratado do Greene pra fazer isso. O Mac faz isso e depois o Tommy chega, vai no cofre e rouba a pintura, que a gente sabe que é a pintura falsa que o Mac colocou lá, mas o Sr. Greene vê que a pintura real tá com a mulher lá dentro da sala, e aí ele cancela os planos com o Mac. Então o Mac trocou uma pintura falsa por outra falsa, e o Tommy, que era pra fazer o que o maestro pediu, que é pegar a pintura dele e sumir, pegou uma pintura falsa também. E aí o Sr. Greene sai daquela sala, cancela os planos com o Mac, volta pra sala e compra a pintura nas mãos da moça. Falei isso tudo porque já é muita confusão e vai ficar um pouquinho mais confuso aqui, então guarda isso aí tudo que eu falei pra ter o grande finale. Quando o Tommy sai da despensa com a pintura que ele pegou no cofre e vai lá pro banheiro, o Tommy faz aquele telefonema, o Mac provavelmente escuta, e aí o Mac sai de lá, começa a ter aquela conversa. O Mac oferece um cigarro pro Tommy, o Tommy aceita, os dois ficam ali fumando, o Mac tentando puxar um assunto, falar mais, até que de repente, lá no banheiro, isso acontece. Você escuta então um barulho muito suspeito que você tem que prestar bastante atenção, que é esse daqui. Oh, shit! Fucking smoke detector in the Quando back. o alarme é desligado, o Mac diz: Anyway, it was nice talking to you. Here's your painting. Então esse barulho que a gente ouviu é o Mac pegando a pintura do Tommy das mãos dele, e aí depois disso tudo o Mac devolve a pintura pro Tommy. É aí que a gente vê aquela cena de duas pessoas saindo ali do corredor, o Mac vai pro lado do Greene e o Tommy vai lá pra saída. Agora eu fico um pouco mais confuso. Indo pro lado do Greene, o Mac fala que conseguiu achar a pintura real, só que ele vê que o Sr. Greene já tá com uma. Nisso, o Tommy é aquela pessoa que a gente vê indo pra saída, mas aí o cara que tava ali, que provavelmente é o guarda, vê o Tommy saindo com uma pintura, pergunta a ele meio que tendo suspeitas, e o Tommy não consegue dar uma resposta obviamente clara, e aí aquela pessoa desconfia e corre atrás do Tommy, e aí é essa pessoa que pegou a pintura do Tommy ali fora, que entra gritando na galeria que achou a pintura, e todo mundo fica confuso. E a pergunta que você tem que responder ali para resolver o caso é: quem roubou a pintura real primeiro e quem tem a pintura real no final? Ok, muita coisa aconteceu aqui, e o que eu fiquei confuso é porque o Mac chega no Greene falando que achou a pintura real, sendo que o Greene já tinha cancelado o trabalho com ele, falando que as duas pinturas, tanto a que ele tinha quanto a que ele pegou no cofre, eram falsas. Foi aí que eu dei um toque aqui e descobri o que o Mac tinha feito. O Mac não devolveu a pintura pro Tommy, ele trocou as pinturas, e como o Mac viu que alguém tinha chegado antes dele, ele pensou que poderia ser o Tommy, porque o Tommy entra no banheiro e faz o telefonema falando que tá com a mercadoria. Então o Mac achou que a pessoa que tinha chegado antes dele, que o Greene tava falando, era o Tommy. Aquele momento que ele pega a pintura do Tommy no alarme e depois devolve pra ele. Na real, ele não devolveu a pintura, ele trocou as pinturas, ele pegou a do Tommy pra ele e deu a dele pro Tommy. E aí o Mac vai pro lado do Greene e fala que ele conseguiu a mercadoria, ele conseguiu a pintura real, mas aí ele vê que o Sr. Greene já tá com uma. E o que a gente viu lá na sala é que a moça, a senhorita Reeves, vendeu a pintura real pro Sr. Greene. E aí o guarda vai atrás do Tommy e chega gritando que a pintura foi encontrada. Muito confuso, mas então a gente pode finalmente responder a pergunta, e é a senhorita Reeves que roubou a pintura primeiro e o Sr. Greene que tem a pintura real no final. Não. Meus amigos, é aí que acontece a maior reviravolta da história da humanidade. Eu percebi que eu tinha escutado todas as pessoas desde o começo, menos a senhorita Reeves, a moça que tava lá na sala, que vende a pintura pro Sr. Greene. Eu voltei a gravação, escutei todo mundo, menos o plano da senhorita Reeves. Good news. I have a potential buyer. One I don't expect will require much convincing, or ask too many questions. Quit worrying, it's perfectly safe. You know I don't deal with the real thing, ever. But the others are none the wiser, and my position lends me plausibility. So long as you keep your mouth shut, everything will be fine. Besides, I have complete faith in your skill. There isn't a single person who'll be able to tell your work is a fake. Anyway, this was all his idea. This performance art the maestro orchestrated,
As his assistant, I'd like to think I'm doing him a favor. And since he staged this whole thing himself, he won't get the police involved. That should put your mind at ease. Yes? I've already told you, the lost art. It's about more than just the theft and retrieval of a painting. Who knows how many people are going to get tangled up in this before it's over, each of them playing their own special roles in the Maestro's machinations without realizing it. You and I? Well, we're just the first two actors in the play, but at least we're not improvising. Really, the more I think about it, the more genius it all is. Claude truly is a master. Anyway, I should go. I'm meeting the buyer soon. I'll call you back when I have our money in hand. All right? Have you arrived, Mr. Green? Então a gente descobre aqui que, como ela é assistente dos... ela sabia dos planos dele, ela contratou alguém para fazer uma cópia da pintura e vender para ele como se fosse a real. Então a pintura que o Sr. Green comprou é a pintura falsa. A pintura que o Mac tinha roubado era a pintura real. Quando ele tinha roubado a pintura de dentro do cofre, ele realmente roubou a pintura real. Então o que o Mac fez estava correto, o Mac estava com a pintura real esse tempo todo, mas... ele troca pela pintura do Tommy, que era para roubar a pintura real do Maestro, mas acaba roubando a falsa que o Mac deixou lá no cofre. Só que aí o Mac recebe a ligação do Sr. Green falando que a pintura era falsa. E aí ele acha que a real é a do Tommy e ele pega e troca a pintura que ele tava, que era a real e ele não sabia, pela pintura do Tommy, que era a falsa, que ele achou que era a real. Então o Tommy no final acaba com a pintura real, enquanto o Mac e o Sr. Green terminam com a pintura falsa. E aí o Tommy tenta sair com a pintura, o guarda vai atrás dele, toma a pintura dele porque percebeu que ele estava tentando roubar, volta pra galeria e grita que a pintura foi encontrada. A gente clica para responder a pergunta depois de ter descoberto tudo isso. Quem roubou a pintura real primeiro? Foi então o Mac. E aí ele troca com a do Tommy e o guarda pega a do Tommy. Quem tem a pintura real no final é o guarda. Você clica, você responde, o jogo pergunta se você tem certeza, você clica em sim e você descobriu a verdade. Bombing that occurred last year at the Central Booking Complex downtown. A gruesome tragedy in a crowded police station. 12 people, 12 victims. Now, what's your take on this?